Isso, pois é. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 25, sexta-feira. Estamos começando o momento Bom Samaritano. Mal comecei, Diácono Gaioso já chegou. Paz e bem, Gaioso. Tudo tranquilo? Hoje tem pergunta, hein? Hoje tem pergunta, né? E não sou eu que faço, né? Não sou eu que faço a pergunta hoje. Quem faz a pergunta é o próprio Jesus, né? Aí eu peguei a pergunta e pus como título da live, né? Entendeu? Ô Maria Alice, paz e bem. É interessante, sabe, porque de certa forma a gente pode encadear a reflexão de ontem com a reflexão de hoje. Oi, Fátima, paz e bem. Né? É interessante isso, né? Chegou mais alguém aí. Miriam Panaro, paz e bem, Miriam. Né? É até interessante que a gente pode dizer que eu posso pegar adiante ontem, de ontem, de hoje, encadear todas elas com uma mesma reflexão, que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Ah, a Miriam lá do Grajaú, seja bem-vinda, Miriam. Que bom que você veio aqui me visitar, né? Aqui a gente está fazendo uma live, não é uma live longa não, tá, Miriam? A gente faz uma live aí que demora, quando demora muito, demora 40 minutos, né? Catequista, nossa, então eu respeito muito os catequistas, sabe, Gaioso? Respeito muito. Porque são as pessoas que são responsáveis por cuidar, né, vamos dizer assim, na formação inicial dos nossos católicos, né? Então tem que merecer muito respeito. E o pior é que normalmente não merece, né? Ah, é ministra também? Que bom, né? A atividade do ministro da comunhão é uma atividade boa, sabe, pessoal? Quem até hoje não foi, devia pensar em si, porque é uma coisa muito boa. A minha conexão tá ruim? Ah, meu Deus do céu. Oi, Fátima, paz e bem. Maria Alice, agradeço muito. Ah, Maria Alice, mas você é uma assim, é que nem a Miriam, né? Catequista e ministra. Diane, Djalma, Duraci, paz e bem, sejam bem-vindos. Ô Miriam, se a sua conexão estiver ruim, né? Se tiver com problema, fica tranquila, porque depois eu ponho no IGTV e ponho no YouTube, tá? Entrou alguém também. Nádia, paz e bem, Nádia. Então, o que eu estou falando, Maria Alice, você é catequista e ministra, né? Que nem a Miriam. Então, não tá, tô com gente aqui, entendeu? Que sabe cuidar dos outros. Paz e bem, Djalma, Doraci, Fátima, Nádia. Eu não estou te reconhecendo pela fotinho, Nádia, mas paz e bem, seja bem-vinda. Né? Para quem está daqui a pouco aí para as pessoas mais novas, a gente vai dar mais um minutinho e pouco, só para o povo chegar. Quando eu comecei a fazer live, eu entrava assim direto. Aí uma pessoa virou: Bernardo, você tem que dar um tempo para o pessoal chegar. Então tenho dado um tempinho, né, para ver o povo chegar, cumprimentar, paz e bem.
E hoje a live tem uma pergunta, né? Denise, paz e bem. A live tem uma pergunta que eu vou fazer, que na verdade a pergunta quem faz não sou eu, né? Mas que é uma pergunta que a gente precisa responder, né? Como toda pergunta importante, a gente não deve responder agora de chofre, não. A gente deve esperar e responder daqui a pouco, né? Às vezes, sabe, pessoal, a pergunta, a gente se dispor a responder a pergunta é mais importante do que responder a pergunta. Só de separar e falar assim, né? As maritacas estão participando também? Então, menino, você não sabe de nada. Aqui na minha região tem um grupo de maritacas, agora a serra atrapalhou, né? Aí, ó. Que eu tenho um grupo de maritaca enorme, pessoal, vocês não têm ideia. Entendeu? Se eu não fosse arrumar confusão com os meus vizinhos, eu ia pôr uma plataforma para pôr um monte de fruta ali para eles ficarem vindo, para elas ficarem vindo, entendeu? Mas sem gozação, pessoal, aqui na minha região aqui deve ter um grupo aí de umas 15, 20 maritacas. É um negócio imenso, assim, talvez até mais. Hoje de manhã tinha umas 8 ali perto da janela, né? Então as maritacas estão participando também da live, sabe? Né? Minha esposa está indo olhar para ver quantas são. Né? Ela está interessada também. Eu também tenho aqui, elas são lindas. Fátima, deve ser o mesmo grupo de maritacas, né? Que elas ficam ali na mata da floresta, né? Provavelmente Maria Alice também deve ter elas, né? Nádia e Aloísio, né? Seu Aloísio é da Santa Edviges, São Cristóvão. Ah, Santa Edviges, paróquia do diácono Roberto, colega meu de turma. Já tive lá algumas vezes, né? Bom, vamos começar, pessoal, o som das maritacas, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com eles. Então, Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, essa leitura ela é muito interessante, né? Normalmente, a gente faz essa leitura, né? Ela é mais habitualmente ouvida no Evangelho de Mateus, né? Mas aqui nós estamos vendo no Evangelho de Lucas, ela também tem no Evangelho de Marcos, ela é uma leitura presente nos 3 evangelhos. Mas aqui eu acho que tem uma grande questão, né? Quem eu sou?
pergunta Jesus. Né? É aqui muito interessante que quando Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou, né, você vê que as pessoas identificam que Jesus é alguém diferente. Né? Eles têm dúvidas se não é João Batista, eles têm dúvidas se não é Elias, que é um dos grandes profetas, ou se é um dos outros antigos profetas que ressuscitou. Né? Eles notam que estão diante de uma pessoa diferente. Né? Se vocês pegarem, né, a leitura de ontem, né, a construção é a mesma. João Batista, Elias ou outro dos antigos profetas. Vamos nos lembrar que o profeta é alguém muito importante para o povo da época. É alguém que tem um significado, tem toda uma história. Né? E aí a gente tem que entender isso. Né? Quando eles identificam que Jesus é um profeta e eles ainda não entenderam plenamente, né? Ainda não entenderam plenamente quem é Jesus. E aí Jesus pergunta aos discípulos deles, quem eu sou. Né? E vocês veem que eu faço uma ênfase muito grande a essa coisa de eu sou. Por que eu faço essa ênfase? Né? Porque essa palavra, essa construção, ela tem um significado. Né? Vamos entender bem. Quando Moisés vai falar com o povo no Egito, ele pergunta assim, mas eu devo dizer que eu venho a mando de quem? E a sarça ardente responde a ele, diga que eu sou, lhe enviou. Né? E vós quem dizes que eu sou. Notaram? A própria frase já mostra que eles não estão lidando com uma pessoa qualquer. Né? Essa afirmação, a gente normalmente pergunta diferente, né? Quem sou eu? Ele não, quem eu sou. Porque esse texto já dá uma indicação da divindade de Jesus. Essa é uma coisa que a gente tem que entender. O problema é como a gente responde essa pergunta. E isso é que talvez seja o maior problema. Né? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar para vocês. Né? O que é dito aqui, né, é uma coisa muito interessante, porque Pedro responde, você é o Cristo de Deus. Logo em seguida, Jesus proíbe que eles contassem isso a alguém. Vocês já pensaram por que o Jesus proíbe que os apóstolos falem sobre a revelação? Vocês já pensaram nisso? A resposta, sim, é chocante, né? É porque os apóstolos ainda não tinham entendido o que era ser Jesus, o que era ser o Messias. Como é, Bernardo? Eles que vão falar no lugar de Jesus em breve serão os apóstolos, serão os homens que irão guiar a igreja. Não sabiam quem era Jesus ainda? Não, ainda não sabiam. É uma coisa que nos perturba às vezes ouvir isso. E me perturba mais ainda pensar que muitos que estão ouvindo ou que vão ouvir essa live talvez ainda não saibam quem é Jesus. E é por isso que a frase que eu perguntei a vocês, quem eu sou.
né? Quem as pessoas esperavam que fosse o Messias? Né? Qual é a experiência que esses homens e mulheres de Israel tinham e quem eles esperavam que era o Messias? O povo de Israel era um povo oprimido, era um povo sob uma dominação militar, né, do Império Romano. O povo já havia sido oprimido pelo Império Egípcio e não tinha boa lembrança disso, muito pelo contrário. Né? Esse povo já havia vivido a realidade de não ter terra. Né? Meu pai era um arameu errante. Né? Então eles também não gostavam daquela ideia, daquele domínio, né, romano, aquela situação onde não havia mais um rei em Israel. E aí, né? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, né? O povo queria um Messias diferente. Eles queriam um rei, como os reis que eles tiveram, Saul, Davi ou Salomão. Né? Eles queriam uma pessoa que soubesse dominar as nações, um grande guerreiro, como foi Davi, né? Como foi Josué, um grande guerreiro, homem muito lembrado. Né? Saul, Davi, um líder militar que os retirasse do domínio romano. Né? E Jesus não é esse o papel de Jesus. Não é isso que Jesus propõe ao mundo. Né? Oi, Carla, paz e bem. Então, por isso Jesus vira e fala para Pedro e todos os outros, não revelem que eu sou o Cristo de Deus, porque as pessoas não sabem o que é o Messias ainda, elas não entenderam o que é o Messias. E assim sendo, elas ficam perturbadas. Entende isso? Né? É por isso que ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E é por isso que eu pergunto a vocês, como é que vocês respondem a pergunta de Jesus, quem eu sou? Porque o grande perigo dessa coisa, aquilo que eu já falei, né, é você não querer reconhecer quem é Jesus, e sim querer que Jesus seja aquilo que você quer que ele seja. Entendem isso? E Jesus deixa isso muito claro ali na frente. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto. Entendem isso? Né? Se você olhar isso, tem uma homilia do Papa Francisco, né, que ele fala assim, aos olhos do mundo, a cruz é um fracasso. Jesus fracassou na cruz. Né? E se a gente pensar aos olhos do mundo, né, o que aconteceu? Ele sofreu muito. Ele foi rejeitado pelos anciãos, que eram as pessoas respeitadas da sociedade. Pelos sumos sacerdotes, que são aqueles que cuidam da religião, e pelos doutores da lei, que são a elite daquela sociedade. E deve ser morto. Olha só, ele deve ser morto. Se você olha esse primeiro momento, você acha que é um momento de fracasso, de derrota, né? E aí a gente tem uma situação muito complicada, porque você tem que parar e ver que tem a frase seguinte: e ressuscitar ao terceiro dia. Aos olhos do mundo, Jesus pode ter fracassado. Aos olhos da fé, Jesus é vitorioso. Mas a vitória que Jesus traz não é a vitória dos homens.
A libertação que Jesus traz não é a libertação dos homens, né? E é por isso que nós temos que entender que nós não podemos responder a pergunta quem eu sou como se eu estivesse respondendo a pergunta quem eu quero que seja. Que esse é o grande problema. Hoje nós temos pessoas que querem uma estabilidade na fé, uma coisa reta, constante, sem nenhuma mudança. Porque ao fazer isso, fica tudo fácil. Se eu posso pegar e separar o mundo entre duas coisas, né? Entre A e B, entre branco e preto, né? Entre sei lá o que, bom e mal. E se eu posso pôr todo mundo na caixinha do bom ou do mal, né? Perdoe-me a pergunta. Mas o povo hebreu, durante toda a sua história, esteve subjugado a outros povos. Eles esperavam um Cristo político que subjuga os outros também? Boa pergunta, Gaioso, muito boa pergunta. Muito boa, né? Aí é que está, né? A gente não pode imaginar que eles pensariam em alguém que subjugasse, né? A grande questão ali era alguém que os libertasse, né? Por isso que os apóstolos precisavam fazer uma experiência diferente de quem subjuga. Exatamente, exatamente. Né? Ele, inclusive, chega a falar isso, né? Os poderosos do mundo oprimem as nações, mas com vocês há de ser diferente. Né? Então, é justamente isso que eu estou querendo que a gente preste atenção. Né? Eu não posso responder essa pergunta trocando a pergunta. Eu não posso responder a pergunta quem eu sou e trocando essa pergunta para quem eu gostaria que Jesus fosse. Esse é que é o grande problema, né? Às vezes também tenho essa impressão, que eles olham para Cristo com olhar político. Carla, assim, vamos até entender, porque acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? A igreja não condena a política, tá? Não condena. A política é uma ação de levar, que pode permitir que nós promovamos o bem comum, exerçamos o princípio da solidariedade, o princípio da destinação universal dos bens, que são princípios previstos na doutrina social da igreja. O problema é aquilo que eu estava falando, é aquilo que o Gaioso está colocando. Você pode exercer uma ação política de duas formas. Eu posso fazer uma ação onde eu quero cuidar do meu irmão, onde eu quero que o meu irmão aprenda, ou seja, eu vou investir que ele se torne uma pessoa letrada, uma pessoa que se desenvolva, né? Eu quero que essa pessoa tenha saúde, então vou garantir saúde para as pessoas, eu quero garantir que essas pessoas tenham condição de viver, então vou brigar para que elas tenham um bom sistema de transporte público, que tenham acesso à cultura. Se você está fazendo essa política, você está fazendo uma política que desenvolve o ser humano de forma integral, que garante as condições necessárias e primárias da sobrevivência humana, né? Isso não tem nada de errado. O problema é quando você quer utilizar de Jesus para exercer a sua atividade. Paz e bem, Sérgio Gaioso. Marcos deve ser parente seu. Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz o que, por exemplo, vários quiseram fazer, né? Já na época de Jesus. Né? O que eu estou falando? Seu pai é? Muito prazer, seu Sérgio. Né? Uma coisa que a gente deve entender, e isso é muito importante, é que já naquela época havia gente
que queria, né, agora, promover ideologias socialistas, comunistas e capitalistas não seria correto. Algart, olha só, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que promover alguma ideologia que seja evangélica, que seja segundo o que Jesus nos ensinou, né? Então, eu vivo dizendo, pessoal, a gente tem que conhecer a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja nos esclarece isso, né? O grande problema que a gente tem hoje em dia é justamente esse, que as pessoas começam a ficar querendo colocar tudo numa caixinha, né? Então, é um problema que a gente tem que entender que não é caixinha. A gente tem a nossa ideologia. Nossa ideologia é a ideologia do Evangelho, a ideologia do que Jesus nos ensinou a fazer. Tá? Nenhuma ideologia no mundo vai ser suficiente para isso, né? É por isso que eu estou dizendo que eu não posso trocar a pergunta. A pergunta de Jesus é quem eu sou. E as pessoas querem responder quem eu gostaria que Jesus fosse. É por isso que Jesus vira aqui e fala assim, pessoal, vocês não falem que eu sou o Cristo de Deus, porque o que as pessoas querem de Cristo, de Deus, é alguém que subjugue, que oprima os romanos, e eu não quero fazer isso. Eu quero libertar as pessoas, né? Como diz Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Então, a gente tem que entender que não é por aí. E ele deixa isso muito claro, que nós devemos agir, né, de forma a sair dessa discussão. Nós temos que parar de ficar achando que eu posso colocar as pessoas em caixinhas. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que olhar e falar assim, o que Jesus me ensinou? O que Jesus me ensinou? Como eu devo me relacionar com meu irmão? Eu devo me relacionar com meu irmão de forma a oprimi-lo, a subjugá-lo, a deixá-lo ameaçado enquanto a sua vida? Ou não? Eu devo dar ao meu irmão desenvolvimento integral, saúde de qualidade, preocupação com a vida dele, condições dele se desenvolver, né? O problema é que do mesmo jeito que Herodes procurava Jesus com um desejo diferente do que, por exemplo, Maria Madalena, né? Há pessoas que querem responder essa pergunta de uma forma que não é correta, uma forma que as pessoas querem usar Jesus para os seus fins. E aqui a gente vê muito bem isso, né? Havia, por exemplo, entre os apóstolos, um zelota, né? Doutor, vejo que muitas pessoas mudam de religião porque fazem a pergunta, o que eu quero que Cristo seja? Sim, isso é muito comum, né? É muito comum, Carla, e é muito gozado, né? Eu não só vejo isso, como eu vejo muitas pessoas que, vamos dizer assim, não gostam quando a gente fala alguma coisa que não é o que eles querem ouvir. Entendeu? E é isso que a gente deve entender quando a gente está lendo essa leitura, né? Infelizmente, a gente deve, como eu vou dizer, a gente deve entender quem é Jesus e se adequar a ele, se conformar a essa realidade. Se conformar é tomar a forma de, né? Que bom seria se todos nós tivéssemos a capacidade de amar o nosso irmão, amar a nossa irmã, tão bonito como Jesus amou os seus irmãos e as suas irmãs, não é? Não seria lindo se nós tivéssemos a mesma justiça que Jesus tinha? Não seria lindo se nós acolhêssemos a todos como Jesus acolhia a todos? Entendem isso?
Só que, infelizmente, o que a gente vê, né, é que muita gente faz o que Herodes queria fazer ontem. Ele queria conhecer Jesus, não porque ele queria se converter, mas porque ele queria criar um Jesus à sua imagem e semelhança, né? Ele queria que Jesus se adequasse a ele, em vez que ele se adequasse a Jesus. E aqui a gente vê muito essa dinâmica nesse finalzinho, né? Que Pedro reconhece que Jesus é o Cristo de Deus, mas ele avisa, vocês não relatem isso para ninguém, porque senão as pessoas vão ter ideia errada. Elas precisam vivenciar o meu sofrimento, a minha morte, a minha ressurreição, para que eles possam entender o porquê de eu ter vindo à Terra. Entendem isso? Então, nós também, né? A pergunta é quem eu sou e não quem eu quero que Jesus seja. Isso mesmo, Gaioso, a ideia central é essa, né? Nós precisamos começar a nos converter a Jesus, cada um de nós, né? Cada um de nós deve tentar se adequar a quem é Jesus. Tá? E aí a gente vai fazer uma mudança na vida da gente. O dia que a gente tiver a coragem de responder a pergunta de Jesus, quem eu sou, a gente vai mudar a nossa vida, né? Pode ser que alguns de vocês já tenham feito essa pergunta, já tenham tido a resposta, não tem problema. Mas eu convido a vocês, no dia de hoje, pensarem com cuidado para responder essa pergunta de Jesus. Quem eu sou? Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Tivemos algumas intervenções boas, gostei muito das intervenções, né? Carla levantou uma questão importante, gostei da questão que a Carla levantou, né? Porque nós temos hoje um problema de algumas pessoas que querem deturpar o que é política, tá? Os seguidores de Jesus, eles devem exercer função de política, sim, porque eles devem mudar o mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se nós não guiarmos o mundo se perde, né? Nós não podemos ficar nessas caixinhas criadas pelos homens. Nós devemos pensar fielmente o que é Jesus, em quem ele é, do que ele apresenta ao mundo, né? E nós devemos buscar isso nas pessoas e devemos buscar isso em nós mesmos, né? Nossa, que bom, o pessoal gostou da celebração, né? E a intervenção do Gaioso é muito interessante, né? Porque, de certa forma, o povo naquele momento talvez esperasse um grande chefe militar, e esperava, tá? Um dos apóstolos era um zelota. Um zelota era, por assim dizer, um grupo paramilitar que queria derrubar o Império Romano. Então havia, sim, naquele grupo e no povo de Israel um desejo de um líder militar que tomasse a força, que dominasse, né? Lembrando, pessoal, que na igreja, né, uma coisa que é importante é que domínio não é poder, é serviço, tá? Quando Deus manda dominar a terra, não é para destruir, mas para cuidar dela. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Bom, agradeço muito as participações, incentivo vocês a participarem, porque vocês me ajudam a fazer a minha reflexão, né? Peço, inclusive, que vocês se dediquem a isso, né? Gostei muito das 3 pessoas que fizeram intervenções, agradeço muito a elas, porque acho que melhorou a nossa reflexão de hoje, né? Dá um beijo no amorzinho. Pode deixar, Carla, que eu dou sim. Muito bom, Diácono Bernardo. Ô, Gaioso, obrigado pela sua deferência, né? O pessoal, Gaioso está aqui, né?
e ele já voltou a publicar no blog dele, né, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Então chama todos, né, para dar um pulinho no blog dele, que ele tem uma reflexão interessante. E eu vou me despedir de vocês. Quem não viu, quem teve dificuldade, quem quiser rever de novo, já está no IGTV, mais tarde está no YouTube. Amanhã tem mais, pessoal. É isso aí, gostei da intervenção, Gaioso. Amanhã, 15h30, a gente está junto, tá, pessoal? Vou me despedir deixando a minha bênção. E vou pedir que o Gaioso daí participe dando a bênção dele também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, permaneçam em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. O Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30.